Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Aleluia. Só um versículo para significar. Aleluia. Provérbios 28. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido e adorado. Seja adorado, glorificado, Senhor. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória. Seja dado o teu nome, Pai, essa noite de bênção. Glória a Deus. Aleluia. Está orando nesse momento. Aleluia. Plantando nossa vida, nossa casa. Aqueles que, aleluia, precisam da misericórdia do Senhor. Aleluia. As famílias que precisam de misericórdia. Essa pessoa que está oprimida, está colocando ele, Senhor. Foi justamente esse versículo, glória a Deus, em Provérbios 28. Glória a Deus. Do 13, aleluia, 14. Vamos orar, né? Glória a Deus. Amado Deus e Pai, então nessa presença, Deus, ele agradecer, Senhor, pela misericórdia que foi renovada nessa manhã. Essa causa nós não sermos consumidos, Pai. Destruído, é tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua presença, Pai. Creio, Senhor, que o Senhor é presente, Pai, na nossa vida. Ah, se não fosse, Senhor, na nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, pela misericórdia, pela graça, pelo teu amor, Pai, incondicional. Aleluia, que exala a nossa vida, Pai. Porque eu creio, Deus, aleluia, que no mundo jaz maligno, Pai. Tem, aleluia, vontade do ser humano, tem o eu, tem, meu Deus, aleluia, as obras da carne, aleluia. Mas, Senhor, Deus maior, poderoso, que pode, aleluia, meu Deus, gerar mais e mais do teu amor, Senhor, do teu caráter. Por isso, coloque diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nossa vida, nossa família, familiares, parentelas, Pai. Todos que precisam da misericórdia, todos que estão oprimidos, todos que estão, Pai, meu Deus, no meio de enfermidade, todos que estão doentes, que estão, Pai, mortos espiritualmente, Pai, os que ainda, aleluia, meu Deus, não tem força de buscar a tua vida, Senhor, meu Pai, atrai, vai atraindo, Pai, vai atraindo, vai, aleluia, meu Deus, trazendo, Pai, o teu caminho, impulsionando, gerando a vontade, prazer, Pai, de estar na tua casa, Senhor, de estar no teu caminho, de estar, Pai, recebendo as imagens do teu caráter, Pai. Mente de Cristo, em nome de Jesus. Profetizamos vida, profetizamos cura, libertação, profetizamos, Pai, nesse lugar, nessa casa de família, com as parentela, aonde há uma pessoa que precisa de misericórdia, Pai. Aleluia, como aquela cananeia, ela clamou pela tua misericórdia, Pai. Aleluia, pela tua compaixão. E o Senhor, Pai, aleluia, operou maravilhas. O Senhor libertou a filha dela. O Senhor mesmo, Pai, eu profetizo em nome de Jesus. Há de encontro essa família, essa pessoa. Há de encontro, Pai, aleluia, alguém que está precisando nessa noite. Em nome de Jesus, centraliza no meio de louvor do teu povo. Centraliza nesse lugar. Centraliza na nossa vida. Centraliza, Pai, aleluia, na vida do adorador. Aquele que está, meu Pai, precisando. Você está passando por uma tempestade, um vale, um deserto. Meu Deus, aleluia. Um ungido do Senhor, um servo do Senhor que está precisando. Vai de encontro, Pai, nesta noite, abençoando. A impressão do espaço, em nome de Jesus. Para estar, meu Pai, aleluia, Deus Todo-Poderoso te buscando. Profetizo em nome de Jesus, desejo e prazer dessa pessoa, Pai, te buscar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio que você está, meu Pai, com teus anjos, Pai, nos guardando, nos brindando, guardando, brindando nossa casa, nossa família.
familiares, parentelas, Pai, em nome de Jesus, aí alcançando para a tua glória, repreendendo o principal e potestade, vai guardando, Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, esse lugar, essa casa, Pai, aleluia, Deus, eu creio esse território, é do Senhor Jesus, as famílias do Senhor Jesus, aí operando, Deus, aí trazendo mais, Pai, aleluia, Deus Todo-Poderoso, aleluia, Deus, aleluia, mais, Senhor, meu Pai, ovelhas perdidas da casa de Israel, aí apressando espaço, Pai, vai, Senhor, aleluia, trazendo para a família, meu Deus de Cristo Jesus, vem trazendo para a videira, Pai, aí, Senhor, atraindo, vai gerando vontade e prazer, gera a mesma vontade daqueles que estão te buscando, te servindo, continua usando, continua gerando desejo, vontade, Pai, meu Deus, aleluia, de orar por eles, por essa família, de pagar um preço, de te servir com alegria, Pai, eu creio que nenhum tempo na tua presença é em vão e inútil, aleluia, seja glorificado e exaltado, não é perdido, Pai, nenhum tempo, aleluia, depositado no Senhor, para o teu reino, na tua casa, aleluia, ter perdido, jamais, não é inútil nem em vão, eu creio, seja adorado, glorificado, exaltado, é que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que crê, diga amém, glória a Deus, aleluia, deixar um versículo que está, aleluia, em Provérbios, aleluia, o 28, do 13, 14, diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, os abandona, encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Aleluia. Então, Senhor, aleluia, tem prazer num coração que, aleluia, teme Ele. Aleluia, que confessa, que se arrepende. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Quem encontra e quem, aleluia, com certeza recebe, é porque tem esse coração. Eu creio em nome de Jesus. É feliz o homem, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Aleluia. O Senhor quer que você, aleluia, permita que Ele, aleluia, gere esse coração para receber mais e mais, aleluia, do Senhor. Essa felicidade, verdadeira felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa ou abandona, encontra misericórdia. Que você possa encontrar misericórdia, hoje, amanhã, para todo sempre, confessando seus pecados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade do Senhor para a igreja, aleluia. E possa estar bem, coração cheio do temor, aleluia. Cheio da vontade, cheio da graça, aleluia. Que o Senhor venha gerar mais e mais em nós, em nossa família, familiares, parentela, em nome de Jesus, na igreja, aqueles que estão, aleluia, longe, afastados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar declarando mais e mais que Ele é bom. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, Pai, a tua paz de Espírito, Deus. Obrigado, Senhor, pela calmaria, Senhor. Obrigado, Deus, aleluia, pelo nosso alimento, Pai. Obrigado, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão
Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho. Obrigado, Senhor, por esse fôlego. Eu canto nessa noite mais e mais da tua bondade. Aleluia. És fiel em todo tempo. Todo tempo foi Deus, sempre será Deus. Aleluia. Ele é bom, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Seja adorado, Pai. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, de todo eu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, de todo eu ser, entrego tudo a ti. Eu me rendo, Pai, eu me rendo mais e mais. Eu entrego. Tua bondade, Pai, me seguirá. Tua bondade, Pai, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Obrigado, Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Deus, pela tua bondade, Pai. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória. Seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Continua removendo, Pai. Continua removendo as pedras, Pai. Aleluia, para a tua glória. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não há outro que possa fazer aquilo que só não teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita meu sonho, transforma minha vida e faz um milagre. E toca nessa hora, e chama agora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, faz um milagre. E traga nessa hora, e chama agora. Remove a minha pedra, e chama meu nome, muda a minha história, ressuscita meu sonho, transforma a minha vida, Senhor, e faz um milagre. E toca nessa hora, e chama agora, ressuscita-me. A tua glória é ressuscita-me. Glória a Deus, aleluia. Esse é nosso Deus, soberano, Criador, aleluia. Toda honra, toda glória seja dado no nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu creio, Senhor, adorado, glorificado, exaltado na vida daquele que vai crer e vai receber, Senhor, essa história mais e mais. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver quando o tempo chegar pra escolher você, e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória agora. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer.
Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver, quando Deus chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora. Só ele que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora. Que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. Glória a Deus, aleluia, eu creio, Senhor. Glória a Deus. Seja adorado, Pai. Seja agradecido, Deus, por esse aprendizado que você está nos ensinando a cada dia. Continue, Pai, ensinando, lapidando, trabalhando, operando para a tua glória na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos te glorificar, eu creio. Aleluia! A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca te deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só para trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre me mostrou que esteve ali. E hoje você é um resultado do dias dobrados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Ele está te ensinando. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Aleluia. Eu creio, Senhor.
pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre mostrou que esteve ali. E hoje você é um resultado do dia do braço. Olha você aqui, para Deus, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar tua estrutura. Deixa ele trabalhar enquanto ele te manda, de tudo ele cuidar. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar tua estrutura. Deixa ele trabalhar enquanto ele te manda, de tudo ele cuidar. Deus está te ensinando a ser forte dentro daquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte dentro daquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. E estou te mandando. Estou te ensinando. Glória a Deus, aleluia. Esse é nosso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. És maravilhoso, Pai. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Seja adorado, Deus, para a tua vontade, Pai. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer?
eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele, glória, glória. A Ele, pra sempre, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ele merece, a Ele seja dado o louvor. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja do nome do Senhor. Eu creio, Senhor, aleluia. Estou aqui, Pai, meus irmãos, para te louvar, para te adorar, receber milagres, meus irmãos, para a tua glória. Alguém falando, eu me ouvi, é aquela promessa, tinha prazo de validade e já passou do tempo. Palavras que parecem flechas para nos ferir, tirar nossa paz e perturbar os pensamentos. Mas aquele que fez a promessa tem seu próprio tempo. E aliás ele manda no tempo e faz como ele quer. Ele já falou pra mim que eu viverei milagres. Só palavra é suficiente pra aumentar minha fé. Quando ele fala comigo me sinto mais forte. Sua presença me renova, me dá forças pra seguir. E por mais que alguém tente com palavras tirar meu sorriso, Deus sempre me dará motivos pra sorrir. Eu vou viver milagres. O Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidades, pois quem fez a promessa é fiel pra
eu não vou desistir. Aleluia! Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Só vai receber aquele que pede, aquele que busca Ele. Adorado Deus, adorado Pai. Aleluia! Adorado Senhor, intervir na oração, na petição, no propósito, Pai. Adorado Deus. Eu creio. Quando Ele fala comigo, eu me sinto mais forte. Sua presença me renova, me dá forças pra seguir. E por mais que alguém tente com palavras tirar meu sorriso, Deus sempre me dará motivos pra sorrir. Eu vou viver milagres. O Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidades, pois quem fez a promessa é fiel pra cumprir. Eu vou viver milagres. O Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidade, pois quem fez a promessa é fiel pra cumprir. Eu não vou desistir. Eu vou viver milagres. O Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidades, pois quem fez a promessa é fiel pra cumprir. Eu vou desistir. Alguém falando a me ouvir que aquela promessa, aleluia, Deus adorado, exaltado, Senhor, mais e mais para a tua glória. Eita, é o tempo, aleluia, que o Senhor está dando para nos adorar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus dando o tempo, Pai. Aleluia, Deus, maravilhoso. Seja adorado, Senhor. Aleluia. Quando gerar, Senhor, levanta essa mãe com o adorador. Todo você que respira, louva o Senhor. Aleluia. Seja adorado, Deus. Aleluia. Já qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor é transformado em oração, um terremoto vem anunciar. Toda vez que uma canção chega até o trono do Senhor, aleluia, ele se transforma em adoração, mais e mais. Aleluia, a prisão é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. E sempre vale a pena adorar. O terremoto vai acontecer aqui.
a nossa, aleluia, adoração, Pai. Ela se transforma em oração. Aleluia. E eu creio que a oração é ela que nos leva até o Senhor. Seja adorado, glorificado, assim aconteceu com Paulo e Silas. Eles adorando, Pai, aleluia, mesmo em dor, aleluia, em sofrimento, ali presos, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E és poderoso, tu és o mesmo, Senhor, que ouviu, que recebeu aquela adoração. Aleluia. Eu teria convicção quando uma adoração é recebida no céu. Aleluia. Acontece dessa maneira, desta forma. Sempre tem uma reação. Sempre tem, aleluia, um milagre. Sempre tem, aleluia, uma bênção. E eu creio, Senhor, se essa adoração, aleluia, alcançou o teu coração, o teu trono, alcançou as tuas mãos, nós vamos ver com nossos olhos para a tua glória. Seja glorificado, exaltado, aleluia. Toda a honra, toda a glória. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Senhor, és poderoso, Senhor. Aleluia. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. E é até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, com outro qualquer desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento, te ajudo.
ela que nos renova, ela que nos abençoa. É a mão de Deus. Doeu demais quando eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que sustento, te ajudo. Sou eu, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te dou um ferro e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva a entrar. Com uma palavra eu mudo a história e faço uma guerra, um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Oh, oh. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Glória a Deus, aleluia! É a potente mão de Deus que está no comando. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada em nome do Senhor nessa noite de bênção, amém? Aleluia! Vamos profetizar mais e mais que Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Toda a honra, toda a glória. Eu creio, Senhor, aleluia, e te louvar, Deus Todo-Poderoso, aleluia, renova, restaura, restitui, eu creio em nome de Jesus. Eu conheço o seu cansaço, eu conheço a sua dor, aleluia. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado eu estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender que tudo é parte do meu plano para cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer só eu e todos vão contemplar. Vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez para chegar lá. Eu vou fazer acontecer, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez para chegar lá. Aleluia. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Valeu a pena. Sempre vale a pena acreditar nesse Deus maravilhoso, Deus de Isaac e Jacó. Aleluia. Seja adorado, glorificado, exaltado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez para chegar lá.
sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez para chegar lá. Aleluia. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Aleluia. Eu vou fazer, eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor para você. Vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Se vai, independente do que aconteça, o melhor para você. Sim, Deus vai fazer grandes coisas por você. Ele vai fazer. Eu vou fazer do Senhor o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez para chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez para chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Valeu a pena acreditar nesse Deus maravilhoso. Valeu a pena acreditar. Vamos fazer valer a pena o seu sacrifício. Aleluia. Sempre vale a pena acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está orando por dizimista, pertence à casa do Senhor. Essa noite de bênção. Aleluia. Onde o Senhor, eu creio, aleluia, que está falando para a glória dele. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor nessa noite de bênção. Aleluia. Glória a Deus. Está celebrando com mais um louvor, passar, pastor, ministrar a palavra do Senhor. Creio que nada é em vão no Senhor. Creio que, aleluia, tem uma bênção. Aleluia, para a nossa vida. Pode ser na área espiritual, pode ser, aleluia, em qualquer área. O Senhor é um Deus que recompensa. Glória a Deus. Todos que têm semeado, aleluia, os meus olhos têm visto. Todos que já semearam para esta obra, já colheram, vão continuar colhendo. Misericórdia, bênção, portas abertas para a glória do Senhor. Profetizar mais e mais. O Senhor, aleluia, abençoe mais e mais para a glória do Senhor. Muitos escolheram saúde, aleluia, que estavam doentes. Aleluia, todos que semearam, todos, aleluia, cooperadores, mantenedores, dizimistas, ofertantes, o Senhor já fez colher e vai continuar, aleluia, eu creio em nome de Jesus, fazendo cada um deles colher, aleluia, bênção, aleluia, tal, quando ele fala em Malaquias, para a glória dele, é o tempo dele, no momento certo, no momento de cada necessidade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu creio, já colhi, vou continuar colhendo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, aleluia, por todas as colheitas, Pai. Eu sei que sempre só tem um novo, Pai. Por isso que nós temos que continuar semeando, Pai, em abundância, aleluia. Nós colhemos abundantemente. Seja glorificado, exaltado, Senhor, nos dê essa condição para semear, aleluia, em abundância, Pai. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, para o Teu reino. Aleluia, eu creio, Senhor, que quando nós semeamos para o Teu reino, aleluia, é sobre uma obra, é sobre uma família, é sobre a nossa família, é sobre, meu Pai, aleluia, a misericórdia, é sobre, meu Deus, o perdão, é sobre, meu Pai, aleluia, Deus Todo-Poderoso, aleluia, com certeza, com arrependimento, Pai, Deus Todo-Poderoso, a pessoa, ela, aleluia, se arrepende, ela colhe. Deus Todo-Poderoso, Tu és grande, Senhor, O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, o Senhor revela o oculto profundo escondido. Vai, Senhor, gerando, Pai, essa colheita na vida de cada mantenedor, cada cooperador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que quer diga amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu creio, Senhor, aleluia, que você não fala. Nosso Deus não fala. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Estamos aqui nessa noite, Deus. Nada em vão do Senhor. Eu creio que nada em vão do Senhor. Aleluia. Seja adorado, Deus. Seja engrandecido, Pai.
Aleluia. Seja adorado, Deus que não falha. Deus que não falha. Aleluia. Atrai vidas, Pai, do teu reino, Senhor, do teu caminho. Novo caminho. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Aleluia. Nada vai. Creio, nada nos separa do Senhor, Pai. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Aleluia. Eu creio. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Você que me ama, teu amor não falha. Eu sei que me amas e o teu amor não falha, Senhor. Aleluia. Seja adorado, seja glorificado. Aleluia. Se o vento forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Aleluia. Creio, Pai. Difícil era o caminhar, nunca pensei que pudesse alcançar, mas teu amor não falha. Aleluia. Ei. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor, para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor, teu amor não falha. Muitos procuram multidão, nós procuramos o Senhor, a tua presença, Pai. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu faz, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu faz, aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Profetizo mais. Tu fazes que tudo coopere, Pai, para o meu bem. Eu profetizo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a igreja. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Profetizo. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que
Aleluia! Deus Todo-Poderoso, eu creio que a tua palavra se ficar em volta vazia. Falando conosco nessa noite, Pai, eu teu servo, em nome de Jesus. Aleluia, para a tua glória, eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Obrigado, Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia. A primeira parte do louvor, eu creio que o Senhor recebeu, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir aqui a palavra de Deus. João 3,16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. João, aleluia. João 14. João 14, primeiro adiante. Evangelho de João 14, primeiro adiante, fala assim. Jesus encoraja seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Pode assentar. Quem falou foi Jesus. Não se turbe o vosso coração. Para os seus discípulos, para as pessoas que estavam o coração perturbado, coração ansioso, coração com medo, coração triste. Jesus, o Mestre, Salvador, a fonte da alegria, da paz, a fonte do amor, Jesus, poderoso, ele falou para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, quem tem Jesus tem alegria, paz, vitória. Quem tem aliança com Jesus pode até passar por um momento difícil. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Porque Jesus é aquele que provê para o seu discípulo, para a sua igreja, para aquele que tem uma aliança com Ele, para aquele que crê nele, acredita que dias melhores virão. Porque o Senhor, Ele fala que na casa do nosso Pai há muitas moradas. Quando nós estamos na presença do Pai, quando nós estamos com Jesus, nesse caminho que é estreito, nesse caminho que é de roda, mas de espinho também, e Ele está conosco, para colocar até para nós calçado, para nós caminhar, e para nós proteger nossos pés dos espinhos, porque Ele é o provedor. Ele proveu no deserto, sandália nos pés, passou 40 anos e a sandália não acabava nem a roupa, porque Deus, Ele que cuida dos seus filhos. E fala aqui, o próprio Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Só nós estamos na presença do Senhor. Onde é a casa do Pai? É a presença do Senhor. É a vontade de Deus, a vontade de Jesus na nossa vida. Aí nós estamos na casa do Pai. E quando nós estamos na casa do Pai, Jesus está dando vitória para nós. Onde é a casa do Pai? A casa do Pai é aqui nesse lugar. Como Davi, ele recebeu uma palavra, ele ficou tão alegre quando alguém disse: Davi, vamos para a casa do Pai congregar. Davi disse: me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Congregar tem para nós fortalecimento espiritual, porque cada momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, como o apóstolo falou, apóstolo Paulo, a palavra do Senhor é poder de Deus na minha vida. Onde é a casa do Pai? Pode ser no deserto. Depois que Jesus foi cheio do Espírito Santo, João Batista batizou nas águas, o Pai disse: esse é meu filho amado, que me agrada.
João Batista ouviu, Jesus ouviu e o céu se abriu. E veio o elogio de Deus Pai para o seu Filho Jesus, mas ele foi levado para um deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas ele foi e ele jejuou 40 dias, 40 noites. Fala que o tentador veio para cima dele e pela palavra ele venceu o diabo. Pela palavra ele foi mais do que vencedor, porque ele estava cheio da presença do Pai. Porque o Pai estava com ele naquele deserto. Então a casa do Pai, onde ele nos coloca, onde ele viu Jesus, é a casa do Pai. E lá depois disso, depois da tentação, Jesus venceu, veio os anjos serviram ao Senhor. Uma mesa, um banquete no deserto. Onde é a casa do Pai? A casa do Pai, para alguns foram, sabe aonde? Para Daniel, a casa do Pai foi quando jogaram ele lá na cova dos leões, mas o Pai estava lá. O que aconteceu? Aconteceu que na presença de Deus Todo-Poderoso, os leões não comeram Daniel, porque tinha anjo poderoso, que o Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar os seus filhos. Aquele que tem uma aliança, filho obediente, tem crédito com o Pai. E fala que o leão, ele não triscaram em Daniel, que era o homem que orava, tinha comunhão com o Pai, buscava o Senhor 3 vezes no dia. E fala que depois o rei não conseguiu nem dormir, nem comer, ficou preocupado porque o rei, ele gostava de Daniel, porque era um bom trabalhador, era um homem que tinha uma autoridade, como lá no reinado, foi governador lá. Mas ele tinha o quê? Ele tinha crédito com Deus e com o rei da terra. E quando ele disse para alguns, vamos lá ver se Daniel está vivo. Daniel, por acaso, Deus que tu serve, ele te livrou da boca dos leões? E Daniel gritou, fica sabendo, rei, assim como Deus ia poder, assim como Deus faz tu viver, porque é Deus que faz o rei viver. Eu estou aqui vivo também. Naquele momento, o rei tirou Daniel dentro de uma cova dos leões. E saiu lá protegido por Deus, porque a casa do Pai é, aleluia, aliança de obediência, o homem com Deus. A casa do Pai é a presença do Senhor que está lá dentro daquela cova. Ele estava na casa do Pai, na vontade do Pai, e o rei ficou admirado. E aqueles homens que tramaram, cilada, caluniaram Daniel, pegaram ele e as famílias dele e jogaram o rei de ordem, joga lá na cova dos leões. Nem chegaram a cair na terra, na cova que eles pularam, no alto e quebraram, devoraram aqueles homens, a carne e os ossos quebraram no dente. Aí que está a diferença daquele que está na casa do Pai e aquele que está longe do Pai. Quando chegou a mensageira até Jesus, disse Jesus, a tua mãe e teu pai estão lá fora, e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Jesus olhou para o seu discípulo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E naquele momento, Jesus disse, minha irmã, meus irmãos, minha mãe, sou aquele que faz a vontade do meu Pai. Estar na casa do Pai é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Jesus. Aí o Senhor ele tem responsabilidade com a sua igreja, com a sua noiva, com o seu povo que tem aliança com Ele. E o Senhor protege, guarda, abençoa, usa na terra como instrumento. Tem banquete na casa do Pai para nós. Então muitos homens nesse momento estão na casa do Pai. A igreja do Senhor está na casa do Pai, porque ouviu a palavra e colocou em prática a palavra. E hoje tem milhares e milhares de pessoas na face da terra, homens e mulheres, jovens, adultos, anciões, que estão na casa do Pai, na vontade do Pai, congregando em Macapá, em Manaus, em outras cidades, outros municípios no interior, no Brasil, nas nações, tem uma igreja que está na presença do Senhor, na casa do Pai, servindo ao Senhor com alegria, com prazer, porque sabe
que o seu nome está escrito no livro da vida. Sabem que a casa do Pai é a vontade de Jesus na nossa vida. Ele está conosco aqui na terra. O próprio Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos. Vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o meu Espírito, que vai estar com vocês todos os dias, até o arrebatamento da igreja. Então o Espírito de Deus está conosco. Estamos aqui na terra, na casa do Pai, porque o Senhor é dono da terra e do céu. O Senhor é o soberano, que governa o universo, com a sua palavra criou todas as coisas, que governa a igreja também, e tem uma igreja que obedece à voz do seu Criador, do seu Senhor, do seu melhor amigo Jesus, Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Onde é a casa do Pai? A casa do Pai é onde Deus nos coloca, onde Deus manda nós ficar, e onde Deus vai nos usar. É a casa do Pai, é a vontade de Deus na nossa vida. Aleluia. A casa do Pai, para 3 jovens que estavam na Babilônia, mas estavam na branca do Senhor, e o próprio Deus estava com ele lá, Mesaque, Sadraque e Abednego, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, deu um nome para ele, mas o nome dele não era esse não, era Misael, Azarias, mais outro nome que eu não estou lembrando, mas ele estava o quê? Na Babilônia, deram o nome para ele, trocaram o nome dele, mas o nome verdadeiro dele estava no livro da vida no céu, e o Pai estava lá com ele, o Deus Pai estava lá com ele. E fala que lá o rei decretou que todo tinha que se prostrar numa grande imagem de Nabucodonosor. Muitos se prostraram, mas aqueles homens hebreus falaram: nós não podemos fazer isso. Servimos só um Deus, que é o Deus que criou o céu e a terra, o Criador de todas as coisas. Esse nós servimos e adoramos e nós ajoelhamos diante dele. Mas para esse nós não vamos se ajoelhar não. E o rei furioso, mandou esquentar lá 7 vezes mais a fornalha de fogo, para acabar com aqueles 3 homens que obedeceram a voz do Pai, mas desagradaram a voz do rei Nabucodonosor, que falaram que não se ajoelhar diante daquela imagem de Nabucodonosor. E a fornalha foi esquentada 7 vezes, colocaram ele na fornalha, mas ele estava na vontade do Pai, na casa do Pai, na presença do Pai, e fala que ele não se queimaram não, porque é o Deus que criou fogo, ele estava presente, o Pai eterno que criou fogo estava, sabe que, andando com ele lá, e o próprio rei viu, jogaram 3 aí, tem mais um lá, e esse aí tem um aspecto do Deus, é o Deus poderoso, é Jesus Cristo que anda no meio do fogo, é o Deus Pai que criou o fogo que anda também, ele está na presença do Pai. Quando nós estamos na casa do Pai, a vitória, Jesus falou que nós somos mais do que vencedor, Jesus falou que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, somente que nossos olhos contemplaremos a queda do adversário, os inimigos, os demônios, principado e protestade, que cai diante, sabe o que? Do Todo-Poderoso, do nosso Jesus Cristo, o cabeça da igreja, que tem poder e autoridade para repreender todo o mal, e até a morte recua, quando um pequenino dele pronuncia o nome dele na terra, porque sabe que o que ele serve é grande, é poderoso, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, e ele delega para os pastores missionários, para os obreiros, que estão na casa do Pai, fazendo a vontade dele, e alimentando as pessoas com essa palavra de fortalecimento. Onde é a casa do Pai? É quando Jesus está presente na nossa vida. Jesus deu uma ordem: vamos fazer a missão. Pularam num barco. Jesus entrou, Jesus está dentro do barco.
Onde é a casa do Pai? Onde Jesus está. Ele falou, crê em mim. Jesus falou, crê em mim. Crê também no meu Pai. Porque na casa do meu Pai é muita morada. E os discípulos estavam crendo em Jesus, Salvador, o Mestre, o Senhor está com a gente. Estavam na presença de Jesus no barco. E fala que aquele barco foi atravessar para o outro lado do rio. Veio uma tempestade violenta, veio um vento forte, a maresia se agitou e começou a bater no barco, e começou a cair água para o barco. E o marinheiro Pedro ficou desesperado, ficou com medo, ficou naquele momento preocupado, porque tinha muitas pessoas dentro do barco. Pegou do volante do barco, não deu conta. E fala que a onda vinha mais forte, o vento mais forte, água no barco. E Pedro ficou com medo e correu até Jesus desesperado. Mestre, acorde, nós estamos perecendo. Mas estava na casa do Pai. E está na casa do Pai, Jesus dorme. Na casa do Pai, Jesus fica tranquilo, porque Jesus, Ele é maior do que a tempestade, Ele é maior do que o fogo, Ele é maior do que, aleluia, o gigante que vem contra nós, porque Ele é poderoso. E fala que naquele momento, Jesus se levantou, porque acordaram Jesus. Ele ia se claramente responder-te-ei, anunciar as coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E quando nós clamamos ao Senhor, nós invocamos o nome dEle, o Senhor vem ao nosso encontro para agir, para pelejar, para acalmar a tempestade que vem contra, aleluia, a sua igreja, o seu povo. Naquele momento, Jesus olhou para o seu discípulo, falou, homem de pouca fé, até quando estarei convosco? E Jesus foi para frente. Pedro recuou, ficou atrás de Jesus. Quando Jesus vai para frente, Ele opera. Por isso que a palavra do Senhor fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E na hora que Pedro entregou para Jesus a situação, o Senhor foi para resolver. Ele falou, vento, acalma-te, tempestade, maresia, fica quieta. E naquele momento aconteceu algo, aleluia, que a tempestade, o vento, as águas, elas ficaram quietinhas, perderam a força, porque o Senhor deu uma ordem. E os discípulos falaram, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Esse é Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Esse é, aleluia, o Deus Pai. Aleluia, quando o homem está crendo em Jesus, está crendo no Pai. Fala que Davi, ele creu em Deus. Davi, numa guerra, numa batalha, o rei Saul estava com medo. Os soldados do rei Saul estavam com medo. Eliabe, Samar e outros guerreiros estavam com medo. Mas fala que tem um lá, que estava na vontade do Pai, na vontade de Deus, e também tinha um pai na terra, pai de Davi, Jessé, que disse, leva comida para os teus irmãos. Foi levar comida para os irmãos dele na guerra. Mas quando ele chegou lá, ele viu a situação, ele viu os homens lá, com medo, ele viu lá os gritando, tem o homem aí para me enfrentar. Se ele me enfrentar, e se eu ganhar, vocês vão ser nossos escravos. Mas se eu perder, nós vamos ser os escravos de vocês. Mande um para lá comigo. E falar que naquele momento, Davi que andava na casa do Pai, Davi que o Senhor deu vitória, matou o urso gigante, e falou assim, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E na hora, ele teve que falar com o rei Saul. O rei Saul olhou e disse, mas tu é moço ainda, tu é muito novo. Esse homem é um gigante, esse homem é um guerreiro. Ele foi treinado para isso. Tem muito tempo de guerra, muitas batalhas já venceu. Mas ele contou a história real. Olha, eu estava passando a ovelha do meu pai. E apareceu um leão e eu
matei, apareceu um urso para pegar a ovelha e eu matei de novo. E esse circunciso também, ele vai morrer. Naquele momento, contou a história real, o rei acreditou e disse, então vai, que o Senhor esteja contigo. Mas o Senhor estava com Davi, porque ele estava na casa do Pai, adorando, glorificando, exaltando, e na hora o Pai estava na vida dele. Era cheio do Espírito Santo, o Espírito da coragem, da valentia estava sobre Davi. Ele foi para Adelar, num campo de batalha. Onde é a casa do Pai? No campo de batalha, que Ele nos dá vitória. É quando Ele manda nós, aleluia, aí até a casa do valente, e fala assim, para nós ir à casa do valente, e amarrar o valente, e tirar algo que é precioso para Deus, é as almas que estão oprimidas, que estão com depressão, que estão doentes, que estão enfermas. Hoje é sexta-feira, hoje é noite que Jesus, Filho de Deus, vai salvar, curar, libertar, porque muitos estão na casa do Pai, do campo de batalha, para ir contra o gigante da enfermidade, da doença, o gigante que vem da depressão. Mas na casa do Pai tem vitória para ti, homem, tem vitória para ti, mulher, porque o Senhor manda os pequeninos dele, que são cheios do Espírito de Deus, para profetizar a queda do adversário, para falar depressão, sai dessa mulher, desse homem, vai-te embora, todo mal, enfermidade e doença, em nome de Jesus, porque na casa do Pai, aleluia, a vitória, o inimigo recua, porque o Pai é poderoso. E naquele momento, Davi, ele profetizou a queda do gigante. Quando o gigante falou para ele que ele ia, o gigante profetizou pelo Deus de Dagon, que é o Satanás, que ia pegar Davi, ia matar e jogar pois abutres comer a carne dele, ou então a esfera do campo. Mas aí Davi falou também, tu vê contra mim com espada, com lança, com escudo, com armadura e capacete, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo vai te entregar na minha mão. E Davi profetizou. E o que aconteceu? Davi, ele andava armado e tinha reserva. Como é bom o crente andar armado e ter reserva. Porque a arma do crente é a palavra do Senhor, poderosa. A Bíblia Sagrada é a arma do cristão. A Bíblia Sagrada é o livro poderoso. Quando a gente lê, pratica, coloca em prática e usa, fala que os inimigos caem por abismo. As obras do mal destruídas pelo poder da palavra. Conhecerem a verdade vos libertará. Naquele momento, Davi, como tinha reserva, Davi era armado, tinha 5 pedrinhas, pegou uma pedrinha só e deixou as 4 lá, e pegou lá a sua funda, a sua baladeira, e começou a rodar, e pegou o gigante longa distância, nem chegou perto, longa distância, porque a pedra vai longe, longa distância, deu na testa do gigante, ele caiu, e pela arma que o gigante tinha para que quando Davi, ele morreu com a sua própria arma, como diz, que Davi pegou e acabou com o gigante. Sabe o que é isso? O mal, ele, aleluia, ele é expulso pela palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela atinge, aleluia, qualquer lugar da terra. Ela pode ir, aleluia, e no bairro, numa cidade, até fora da cidade, até de outra nação, porque hoje nós temos o meio de comunicação, internet, para falar que Jesus salva, cura e liberta. Ele é poderoso, o nome dele tem poder, e no nome de Jesus o mal vai embora, a depressão sai, porque tem palavra de vida. É a palavra de Deus que vai ao encontro dessa alma, desse espírito. É a palavra que nós soltamos daqui, ó, te alcança aí. Creia somente que hoje, aleluia, tem vitória para ti. Não se do vosso coração, crê de Deus, crê também no Senhor Jesus. Na casa do nosso Pai há muita morada. Vem para a casa do Pai, vem para a casa do Pai, porque na casa do Pai tem alegria, tem paz, tem vitória, tem fortalecimento, tem comunhão com Ele, com os irmãos. Vem para a casa do Pai. E você que está na casa do Pai, persevera na casa do Pai. Persevera, porque aquele que for fiel até a morte,
dar-te a coroa da vida. Persevera no caminho, porque o caminho é para cima, a escada, até chegar no terceiro céu. Persevera, porque o Senhor vai te usar na terra, porque a casa do Pai é aqui na terra, e quando nós subir, Ele nos arrebatar, vamos estar na casa do Pai, também na eternidade com Ele. Onde é a casa do Pai? Onde está a igreja do Senhor, adorando, glorificando? Abraão do Senhor está lá, porque o Senhor, aleluia, Ele tem filhos que chama para estar na sua casa todos os dias. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, poderoso Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra que alimenta nossa alma. O nosso espírito, nosso corpo está cheio da tua palavra, que é poder de Deus. E nessa noite também nós oramos por todas as pessoas, Senhor, que vão ouvir a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Jesus, tu és poderoso. Eu já peço a pessoa, Senhor, que, ó Deus, a depressão, Senhor, entrou nessa casa, mas vai sair, Jesus. Porque eu sei, Senhor, que ela vai buscar a casa do Pai. Ela vai buscar Jesus na adoração, na leitura da palavra, congregando. Ó Senhor, buscando a tua presença. E vai sair, porque a casa do Pai é a nossa vida. A vida das pessoas quando começa a clamar, começa a pedir. Ó Senhor, entra nesse corpo dessa mulher, desse homem, e que o mal vai embora, a enfermidade vai embora, a doença vai embora, Senhor. Deus de poder, esse jovem que ouve, essa mulher, esse homem que ouve a tua palavra nessa noite. Ó Deus, que clama ao Senhor, que pede uma cura divina. Entra lá, Jesus, que essa doença vai embora desse corpo, mas que o Senhor venha habitar dentro desse corpo, que essa pessoa venha ouvir a tua palavra, venha fazer uma aliança contigo. Ó, venha se reconciliar. Ó, venha, Senhor, fazer uma aliança eterna com o Senhor. Ó Deus, entra nessa casa, Senhor. A tua palavra diz, se arrependendo, porque está próximo o reino dos céus. Nessa noite, se alguém se arrepender, ou no hospital, Senhor, no leito de enfermidade, ou no bom socorro, ou no hospital geral, Senhor, ou numa penitenciária, se o homem ou a mulher se arrepender, Senhor. Deus de poder, eu creio que o Senhor vai, Senhor, estar ministrando a tua palavra, usando o Senhor, esse homem que está na casa do Pai, o pastor missionário, que está na tua presença, que está na tua vontade, para entrar lá dentro e ministrar a tua palavra, que é poder de Deus, ministrar a tua palavra que salva, cura e liberta. E eu creio, Senhor, que vida vão ser salva. Ó Deus, muitas pessoas vão entrar na casa do Pai, muitas pessoas vão estar, aleluia, na família de Jesus. Ó Jesus. Ó Jesus, vai alcançando vida, jovem, adolescente, adulto, pessoa que está cansada dessa vida, Senhor, pessoa que está no fundo do poço, pessoa que está no vício, nas drogas, na depressão, pessoa que, Senhor, não quer mais isso, pessoa que quer uma mudança de vida, vai ao encontro dele, Jesus. Envia um servo teu, envia, Senhor, aleluia, o João, Maria, o Pedro, o Tiago, envia alguém, Senhor. Eu creio que o Senhor tem a tua igreja na terra para lá teu ídolo. Ó Deus, em nome de Jesus. Vai agindo, através da tua palavra, vai trabalhando. Espírito de Deus vai quebrantando os corações, vai quebrantando. É tu que opera, é tu que faz a obra maior. Essas pessoas vêm fazer aliança com o Senhor. E eu venho a pedir que a Israel desperta para voltar para a casa do Pai. Aquele Senhor que está afastado, aquele que está morto, ressuscita. Deus de poder, eu sei, Jesus. Aleluia, que tem muitos homens e mulheres intercessores que estão na casa do Pai intercedendo, orando, chorando, como Paulo chorava, como Paulo sentia dores de parto pelos irmãozinhos dele que estavam afastados, que estavam no engano, que estavam, Senhor Deus, de poder morto, mas o Senhor operou, porque duas mulheres chorou pelo seu irmão, foi Maria e Marta, chorou, e o Senhor ressuscitou, e que nessa noite o Senhor vem ressuscitar, pessoa que morreu no espiritual ressuscita, traz de novo a vida, gera vontade e desejo para congregar, vai trazendo, Jesus, para se reconciliar. Eu creio que nessa noite o Senhor está movendo as tuas mãos, aqui nesse bairro, Zona Norte, Zona Sul, Leste, ó Deus, Macapá, Santana, Manaus, Piauí, Alagoas, Ceará, ó Senhor, Deus de poder, Bahia, Senhor dos estados, Piauí, tem muitos estados do Brasil,
vai se enchendo a casa de oração, vai trazendo a tua igreja para a casa do Pai, usa aquele tão firme, aleluia, para evangelizar, para estar, aleluia, intercedendo, para estar, aleluia, fazendo missão, fazendo a tua obra, seus salvos, seus jovens, adolescentes, adultos, família, atirando o mundo do crime, vai trazendo aqui o mendigo, Senhor, aquele que está com o espírito de loucura, vai tirando, que saia da mente dele, do corpo dele, que a palavra do Senhor venha entrando nessa vida, e que venha fazer uma aliança com o Senhor, e o Senhor está na casa do Pai, na tua presença, do corpo de Cristo, congregando, vai, Senhor, aleluia, salvando nossa família, familiar e parentela, vai salvando, Senhor, meus primos, minha tia, vai salvando, Senhor, os irmãos da pastora Augusta, das irmãs, sobrinho, aquele que tem chamado a Natália, usa ela, Senhor, traz para a casa do Pai, traz para a casa do Pai, tira ela, Senhor, desse vício, traz, Senhor, vai usando os filhos, Senhor, vai usando, Senhor, Deus de poder, Ivan, vai usando, Senhor, céu, vai usando, Senhor, os filhos, vai usando os filhos, vai usando, Senhor, Deus de poder, filho, Senhor, herança do Senhor alcança, creio que a sua mãe ora, esse pai ora, pelo seu filho, Senhor. Eu creio que até mil gerações o Senhor vai alcançar, o Senhor vem trazer para a tua presença. O Senhor vai gerar arrependimento, vontade e desejo no coração de jovem, adolescente, ao Senhor, para estar na casa do Pai, para estar congregando, para estar ceando, para estar te servindo, para estar no corpo de Cristo, em comunhão com o Senhor. E um dia, quando o Senhor arrebatar a igreja, eu creio que no teu reino, na casa do Pai, a mãe tem morada, sei, Senhor, que o céu é real, onde o Senhor preparou um lugar para, Senhor, as nações. Aleluia, e aleluia, que está na tua presença, que está na vontade do Pai, que está, aleluia, lançando com Jesus para ser arrebatado, para morar na eternidade com o Senhor. Mas quando nós estamos aqui na terra, vai dando vitória para a tua igreja. Ouve, Senhor, aleluia, que tem campo de batalha, Senhor, sacerdote, que é o, aleluia, que é o anjo do Senhor, aleluia, Senhor, que está, Senhor, na batalha, missionário, que o Senhor venha dar vitória, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha dar vitória como o Senhor deu para Davi, Senhor, que o Senhor venha dar vitória para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Ah, Senhor, tu és poderoso, Senhor, é o Deus da tribo de Judá, o Senhor é o Deus poderoso. Eu creio que o Senhor é a cabeça da igreja, é o teu nome que vai na frente, é o teu nome, Jesus, que sai da boca do pastor, do missionário, do obreiro, do diácono, do evangelista, é o teu nome que sai da boca do céu, que tem aliança contigo, é o teu nome que é poderoso para salvar, curar, libertar, e para, Senhor, repreender o anjo da morte, recua, fica longe da família, familiar e parentela, porque o Senhor é maior, os anjos do Senhor estão acampados, aleluia, ao redor da igreja, ao redor da família, familiar e parentela, os anjos do Senhor estão protegendo, guardando. Nessa sexta-feira, nesse sábado e domingo, nesse fim de semana, repreendendo toda obra do mal, é o nome de Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para queimar, para destruir, para desfazer toda a obra do diabo, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, o que for, a obra do mal, a depressão, sai desse homem, dessa mulher. Ó Deus, eu creio aqui que clamar o Senhor vai socorrer, porque o Senhor é o socorro na hora da angústia, o Senhor é o socorro na dor, o Senhor é o socorro no desespero, na medo, o Senhor é o socorro, vai lá, Jesus, vai lá onde o homem está, clamando essa mulher, ó Deus, onde está, Senhor, clamando pelo teu nome, Senhor, vai lá, Senhor, levanta, porque a tua palavra diz que o Senhor levanta, Senhor, aquele do monturo, para Senhor levantar como príncipe, aleluia, do teu povo, e assenta na mesa com o Senhor, na casa do Pai, abundância de alimento, abundância de alegria de paz, vem trazendo para a casa do Pai, enche a casa do Pai, enche Jesus a casa do Pai, vai usando a tua igreja, para estar, aleluia, ali em comunhão na casa do Pai, com o Senhor, em comunhão, Senhor, com os irmãos, para a glória e louvor do teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela bênção, obrigado pela vitória, obrigado, Senhor, aleluia, pela noite abençoada, obrigado pela providência, obrigado pela palavra de mensal, muito obrigado, receba a glória, receba a honra, a adoração para Ti, para sempre, Senhor, para sempre, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quero falar para os irmãos que nós estamos aqui domingo, é a ceia onde nós estamos ceando aqui, renovando a aliança com Jesus, aleluia, aliança com Jesus, com nossos irmãos, renova de aliança com Jesus, aleluia, glória a Deus. Domingo estamos aqui, venha ceiar, esteja na casa do Pai, esteja na vontade dele, porque, aleluia, quem está na vontade dele tem
vitória, porque o Senhor é uma grande vitória. Amém, amém. Glória. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, com a unção de profissão esteja sobre a igreja, hoje e para sempre. E amém, amém. Glória.